Bem-vindo ao canal Eu Te Conto. Aqui você verá contos, livros narrados e entrevistas com pessoas que contarão sua história de vida. Ajude o canal a crescer. Se inscreva, dê like, faça comentários. Os Buncas, episódio 5. Em poucos minutos, o comandante dos Buncas viu à sua frente Mamed, Augusto e James. Atrás deles tinha um grupo bem armado de Maabutes. "Vá e avise o teu rei", Mamed disse, e foi imediatamente traduzido por Mukaba, que agora andava sempre junto com os terráqueos. Na praça da cidade, o povo todo estava reunido. O comandante estava em frente ao rei e rainha. Nunca haviam perdido uma batalha, e agora foram humilhados. Furioso, o rei desembainhou sua espada e decapitou seu comandante. Nisso caiu do céu um corpo de um soldado, depois outro e em seguida muitos. Levantaram os olhos para cima e viram pelo menos uma dúzia de libélulas. A praça central dos Buncas estava cheio de cadáveres de sua gente. Era muita humilhação. Uma lua passou e nenhum movimento foi percebido. Os vigias Maabutes, espalhados pelos melhores locais de avistamento, estavam atentos. Edna, Jair e Mamed sabiam que o rei Buncas não deixaria o desaforo barato. Ele estava somente preparando-se para a grande vingança. Era madrugada quando o alarme tocou. Tinham pouco tempo para montar a defesa. Mulheres, crianças e velhos foram levados às pressas para a caverna abaixo da praça central. Do alto da murada, Mamed, Edna e Jair viram o cerco. O platô Maabute tinha inimigo por todos os lados. Vieram com todo o exército que tinha. O rei dos Buncas jogara todas as cartas. Dessa vez, os besouros não vieram voando. Aprenderam na primeira tentativa. Vinham caminhando. No dorso levavam 6 soldados armados de espadas, lanças e flechas. A relva ao redor do platô era alta, pelo menos uns 60 centímetros, e muita coisa pode haver nesses 60 centímetros. Augusto deu a ideia de colocar rolos de lã no meio da relva. As patas dos besouros tinham muitos espinhos. A lã iria se aderir, fecharia no entrelaçamento e impediria o bicho andar. O fogo efetuaria o resto. O rei viu seus besouros incendiarem. Os seus soldados ficaram apreensivos. Viram seus colegas serem lançados do espaço e estatelaram-se no meio da praça. Ouviu-se um grito de brado. Os soldados Buncas juntaram o que tinham de coragem, acompanharam o grito de guerra e vieram correndo, fechando o cerco. Do meio do capim alto, os homens de Mamed levantaram-se, surpreendendo os Buncas. Não haviam visto os novos amigos dos Maabutes. Os fuzis laser atiravam e uma fileira de soldados Buncas caíam fulminados. Em minutos, metade do exército Buncas havia caído. Os que viram o que estava acontecendo e sobreviveram deram meia volta e fugiram. O rei Buncas ficou parado, estarrecido. Somente 2 soldados ficaram junto dele. As canelas tremiam. Mamed caminhou até ficar frente a frente ao rei. Olhou profundamente nos olhos e perguntou se ele se rendia. Mukaba, transbordando de orgulho, traduziu. O rei soltou o cinto, segurou a bainha e com as 2 mãos esticadas a entregou a Mukaba. Os 2 soldados que o acompanhavam fizeram o mesmo. Mamed pegou seu comunicador e deu alguma ordem. Para o horror do rei, a rapina 2 veio flutuando a poucos metros do chão. A relva balançava loucamente.
parou sobre eles e abriu uma enorme boca. Ele achou que seria comido por aquele monstro. Viu quando Mucaba foi caminhando na frente de todos e subiu a rampa com desenvoltura para dentro da boca daquele bicho desconhecido. Acabou sendo empurrado para cima. Os dois soldados relutaram. O rei pôde ver de relance a cabeça dos dois explodindo por um misterioso raio que saía das mãos daqueles estranhos. A nave foi seguida por um enxame de libélulas e se dirigiram para a cidade dos Buncas. As más notícias já haviam chegado. Não sabiam do destino de seu rei. A população estava toda na praça. A família real em cima do proscênio. Rainha, a princesa e o príncipe tentavam acalmar seu povo. Ouviram o zumbido das libélulas, mas havia algo a mais, o fremido nunca sentido. Acima do centro da praça, a Rapina 2 posicionou-se para a descida. Estava rodeada de libélulas. O povo apertou-se contra as paredes. O terror era insuportável. Conforme aquele animal estranho se aproximava do solo, voava poeira, folhas e tudo quanto é porcarias presente nas ruas da cidade. A nave parou a poucos metros do solo. A porta abriu e apareceu Mamed, Mucaba, Augusto e James. O silêncio do povo era quebrado pelo zumbido das libélulas e o ronronar da Rapina 2. Os quatro desceram a rampa da nave e pararam frente a frente, montando um corredor. O rei apareceu sendo conduzido por dois soldados. A nave fechou a porta e subiu suavemente até a altura das libélulas. O rei foi colocado ao lado da rainha. Mamed parou em frente ao rei. Rei Marduk, Rei Mamed, Mucaba apresentou. Mamed inclinou levemente a cabeça, deu um passo para a esquerda, parou em frente à rainha. Rainha Zuen Ana, Rei Mamed, continuou Mucaba. Mamed novamente inclinou a cabeça e deu mais um passo para a esquerda e parou em frente à princesa. Princesa Anaíta, Rei Mamed, Mucaba disse. Mamed levou sua mão à mão de Anaíta, inclinou sua cabeça e a beijou. Ela deu um pulo para trás horrorizada. O senhor a pediu em casamento, Mucaba sussurrou. Como não pensei nisso? Mamed sacou a pistola laser e disparou contra a cabeça do rei Marduk, explodindo em sangue, sujando o rosto da rainha. O ar sumiu, algumas pessoas caíram de joelhos. Mamed esticou novamente seu braço, segurou a mão da princesa. Ela tentava reter. Quando estava quase a dar o beijo, ela pulou e o empurrou, dando um grito de horror. Ele sacou novamente da pistola e a atirou na cabeça da rainha Zuen Ana. A princesa ficou petrificada. Mamed olhou vivamente para os olhos dela e lentamente começou a virar a pistola para o príncipe Azazel. Ela entendeu a intenção. Deu um pulo, segurou a mão de Mamed e a beijou. Ela aceita casar-se com o senhor, Mucaba sentenciou. O rei Mamed passou o braço pela cintura da princesa Anaíta, encaminhou-se até o corpo do rei Marduk, inclinou-se, apanhou a coroa suja de cabelos, ossos, sangue e miolos, dirigiu-se até o trono, deixou Anaíta em pé. Ao lado, colocou a coroa em sua própria cabeça e sentou-se no trono. Mucaba apareceu com a coroa da rainha Zuen Ana, limpou do jeito que deu e entregou a Mamed. Ele fez Anaíta sentar-se no trono e ele a coroou rainha. Você tem um jeito muito interessante de convencimento, Mucaba falou para Mamed sorrindo. O povo da cidade ajoelhou-se diante de seu novo rei e rainha. Rei morto, rei posto, como sempre.
Mamed deu ordens para que os corpos do rei e rainha fossem recolhidos com todo respeito. Daria um sepultamento digno. Precisava mostrar à sua rainha, Anaíta, que não era tão ruim assim. Quer dizer, poderia ser pior. Usando Mucaba como tradutor, pediu para se reunir com o que sobrara do Estado em alguma sala de reunião. Apareceu alguns conselheiros e comandantes, apresentando-se e demonstrando submissão. Mamed perguntou se alguém não entendera seu jeito de governar. Sim, claro, todos entenderam. Ele queria que providenciasse um sepultamento digno para o rei e rainha. O príncipe Azazel seria levado para viver com os terráqueos e lá seria protegido. Óbvio, era seu seguro de vida. Mamed sabia do ditado: mate o pai, mate a mãe, mas não tome a terra. E ele não faria isso. Melhor, faria da terra de Anaíta o melhor lugar do mundo. Ela se orgulharia. Já estava gostando dela. Vai entender. Os Bunkas eram uma sociedade bem estruturada. O sistema de governo era a monarquia. O rei escolhia seus conselheiros e esses governavam, cada um a sua pasta. Eventualmente, um conselheiro perdia o posto e a cabeça também. Havia uma espécie de judiciário, composto de um vizir e alguns delegados. Os crimes normais eram resolvidos pelos delegados. Por norma, o mais exaltado perdia a cabeça, quando não logo os dois contendores. Os crimes dos nobres eram levados ao vizir. Este informava os sacerdotes. Cada um fazia a sua própria investigação. O vizir acusava, o sacerdote defendia, e o rei dava a sentença. O normal era alguém perder a cabeça. No segundo dia de governo, Mamed mandou chamar o sacerdote-chefe. Nabu caprichou na vestimenta. Queria dar uma boa impressão ao novo rei. Não era bobo. Não tinha interesse no poder. Chegou a sacerdote-chefe porque era o mais velho e gostava de registrar tudo o que acontecia no reino. O guarda da porta bateu uma vez e abriu. Nabu viu Mamed sentado em frente à mesa do antigo rei. Pediu permissão. Entrou, fez uma mesura e ficou em pé ereto. Mucaba estava um pouco atrás da mesa. Agora era tradutor real. Vamos ter algum problema? Mamed perguntou e nem convidou a sentar. Absolutamente, majestade. Estou aqui para lhe auxiliar em tudo o que for possível. Quero que providencie 2 moças para acompanhar o príncipe Azazel. Elas precisam saber como cuidar do príncipe, serem espertas para aprender os nossos hábitos e asseadas. Mais 2 para a rainha Anaíta e 2 para mim. Pode ser para após a oração? Nadu perguntou. Mamed olhou para Mucaba. Não entendera. Eles fazem orações e abluções 3 vezes por dia, Mucaba respondeu. Mandou chamar o vizir. Era um sujeito asqueroso. Estava sempre mastigando algo. Fedia a penas molhadas. Mamed percebeu imediatamente um inimigo em potencial. Inimigos devem ser mantidos mais perto que os amigos. Pensam logo em separar a cabeça do corpo. Por fim, mudou de tática. Pediu para o vizir sentar-se. Chamou o guarda, pediu alguma coisa para beber e tratou de inflar a soberba do fedorento. Afinal, se alguém deveria saber o que acontecia nos subterrâneos do reino, esse alguém era o vizir. A conversa foi longa e amistosa. Mamed se esforçava. Logo entendeu que o vizir possuía uma enorme teia de informantes, e levantar todo o esquema iria demorar um pouco mais. A cabeça do vizir ficaria no lugar por um pouco mais. Veio a hora da oração, Mucaba avisou. Mamed despediu o vizir, dizendo que gostaria de orar com Anaíta. Foi ao quarto da rainha. Bateu na porta. Ela veio abrir. As lágrimas desciam em sua face. Mamed sentiu uma pontada no coração. Sim, aquele coração empedernido conseguia ter emoções. Mucaba, ao lado, traduziu o diálogo.
cada vez mais admirava aquele terráqueos, tão diferente de Edna e Jair. É hora da oração, e gostaria que você me ensinasse. Anaíta fez uma vênia e abriu espaço para os dois entrarem. O quarto da rainha era amplo. Mamed viu 3 portas. Assumiu que uma levava ao banheiro, outra ao roupeiro, e a terceira, em 2 folhas, levava ao balcão. A cama era bem grande, e a cabeceira ficava afastada da parede de pelo menos 1 metro, e não tinha dossel. A coberta estava muito bem esticada, tinha botões enviesados com a costura, formava belos losangos. O tecido era um delicado amarelo e os botões eram brancos. Sobre a coberta havia ainda 2 travesseiros bem estufados. Somente nas 2 laterais haviam franjas lindamente bordados. Na parede, do lado da porta do balcão, havia uma mesa para escrita. Sobre o tampo, vi um dispositivo com diversas gavetas, e nas laterais do tampo, uma proteção ondulada não deixava as coisas caírem da mesa. Embaixo do tampo, havia ainda 2 gavetas maiores. Em frente à mesa de escrita, vi uma cadeira estofada, costado alto e cotoveleiras. Vi o papel, ou algo com uma caneta sobre a mesa. No lado oposto, havia fixo na parede uma prancha em pedra polida de 1,5 metro de comprimento e 25 centímetros de largura. No meio, Mamed viu uma vela amarela grossa e, ladeando a vela, 2 colunas de base quadrada, fuste redondo e canelado. No topo, o capitel terminava em lindas volutas. Em frente à vela amarela, havia um incensário. Embaixo da prancha de pedra havia uma mesa simples e uma cadeira. O ruído vindo do banheiro chamou a atenção de Mamed. Viu uma mulher velha no vão da porta. É a minha ama, Anaíta explicou. A ama foi até a lareira, que ficava em frente ao pé da cama, na parede oposta, e incendiou a ponta de uma longa vareta. Caminhou solenemente e acendeu a vela. Depois pegou a cadeira da mesa de escrita e colocou ao lado da mesa de oração, e se afastou. Mucaba ficou ao lado da ama. Anita ofereceu a cadeira alta para Mamed. Ele agradeceu. Essa cadeira é para minha rainha, respondeu e sentou-se na cadeira menor. Anaíta ficou em pé. Mamed copiou. Ela pegou a vareta de incenso e incendiou a ponta. Esperou que a fumaça começasse a exalar. Balançou e a chama apagou, ficando somente a brasa. O ambiente ficou agradavelmente perfumado. Com a vareta segura pelas pontas dos dedos, ela esticou o braço e fez um rápido movimento, e depositou a vareta no incensário. Mamed pegou a vareta, mostrou a posição dos dedos para Anita. Ela delicadamente corrigiu a posição. Ele esticou o braço com a vareta na mão e olhou para ela. Anaíta segurou a mão de Mamed e lentamente repetiu o movimento. Depois retirou a mão. Ele repetiu o movimento e sorriu para ela. Anaíta sentou-se, colocou as mãos espalmadas sobre as coxas e fechou os olhos. Mamed fez o mesmo. Passou 10 segundos, Mamed abriu lentamente um olho para dar uma espiadinha. Nada, ela não havia se movido. E assim passaram-se intermináveis 3 minutos. Mamed escutou um movimento. Ela ficou em pé e com a ponta dos dedos repetiu o misterioso movimento. Ele fez o mesmo. Mamed colocou sua cadeira de modo a ficar de frente à rainha. Contou a respeito do pedido que fez ao sacerdote Nabu para selecionar 2 garotas para ela, 2 para o príncipe Azazel e para ele próprio também.
Ficaria feliz se ela o ajudasse a selecionar as garotas e depois fosse com ele ao acampamento dos terráqueos para levar as garotas de Azazel.